Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de sistemas de recomendação. Nessa aula a gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo de algoritmos e abordagens de recomendação. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre essa abordagem da filtragem baseada em conhecimento. Quando que a gente deve usar, então, essa abordagem baseada em conhecimento? Então, a gente tem alguns casos onde ela é mais propícia. Então, uma delas é quando o número de avaliações é baixo. Então, por exemplo, imagina que você quer recomendar é, um carro para o usuário comprar. Bom, às vezes você não tem tantas interações desse usuário, a não ser que seja uma pessoa milionária, né, que troca carro todo ano, por exemplo, mas você pode também recomendar casas ou recomendar atrações turísticas, tá? Então, quando o usuário ele não interage muito com aquele domínio, fazer para consumir algum tipo de item que seja caro ou que seja raro de ele fazer essa aquisição, então a abordagem baseada em conhecimento ela acaba sendo melhor aproveitada. Um outro caso também é quando o intervalo de tempo acaba sendo importante. Então, por exemplo, quando você tem itens que evoluem com rapidez, então dispositivos eletrônicos que você tem alterações, né, nos requisitos com muita frequência, então você não vai querer recomendar um celular de 3, 4 anos atrás. Ou, por exemplo, noticiários, né, quando uma notícia de ontem ela não é mais tão útil como hoje. Ou também quando você tem mudanças no estilo de vida ou situação familiar. Então pode ser, por exemplo, que para uma pessoa que alguns anos atrás ela tinha um estilo de vida e depois, na atualidade, ela tem outro estilo de vida, tá? Ou até mesmo quando o usuário quer definir explicitamente suas necessidades. Então, por exemplo, você vai querer fazer a compra de um carro, você deve especificar qual o modelo de carro que você quer, qual é a cor, qual é a faixa de preço. Então, é necessário que você tenha certos requisitos que o usuário vai fornecer para o sistema e aí o sistema vai selecionar aqueles conteúdos que atendem a esses requisitos. Bom, então eu tenho aqui um esqueminha, né, onde eu tenho aqui o perfil do usuário, contendo aquilo que ele gosta, o que ele não gosta. Tenho as características de cada produto e eu vou ter algo a mais aqui que são os modelos de conhecimento. Esses modelos de conhecimento, pessoal, são descrições que vão, né, de fato, descrever aqueles conteúdos que você pode recomendar e também você vai relacionar através desses modelos de conhecimento qual que é a relação entre as características dos produtos e os requisitos do usuário. Aí você vai ter o teu componente aqui de recomendação, que vai gerar as recomendações a partir dessas dessas três informações, tá? E aí o que, que o usuário vai fazer? Ele vai pedir, né? Recomende-me aquilo que satisfaça as minhas necessidades, sendo que essas necessidades podem ser tanto a partir do seu próprio perfil, como também dos requisitos que ele forneceu lá para o sistema. Beleza? Então, as abordagens que são, né, baseadas em conhecimento, elas normalmente exploram o diálogo entre o usuário e o sistema. Então, os usuários vão especificar os seus requisitos,
o sistema vai identificar as soluções para esses requisitos e se nenhuma solução for satisfatória, usuários podem alterar esses requisitos. Então acaba tendo um ciclo, né, uma interação entre o usuário fornecer requisito e o sistema gerar soluções. E aí o usuário pode remodelar esses requisitos e aí você então tem esse ciclo, esse diálogo entre o usuário e o sistema. A gente tem então duas abordagens principais para baseada em conhecimento. A primeira delas é baseada em restrições, que você define um conjunto de regras, isso é feito explicitamente, e a recomendação deve gerar essas regras. E aí a gente tem também a baseada em casos, quando são usadas métricas de similaridade para poder casar entre requisitos do usuário e características dos produtos, tá? Então, no primeiro caso, as recomendações são baseadas nas restrições que são definidas explicitamente, em conjunto de regras, né? E baseadas em casos, você usa métricas de similaridade para poder casar uma coisa com outra, tá? Então, isso esse casamento já é feito a partir dessas métricas, não é algo explícito que veio a partir das regras, que é desse primeiro caso que está aqui. Bom, a gente vai ver as duas, né? Então vamos ver primeiro. Bom, antes disso, né? Para ambas, né, baseadas em restrições e em casos, todas elas precisam desse conhecimento do domínio. Quando a gente fala em conhecimento do domínio, a gente está se relacionando a duas coisas, tá? Duas dimensões. O primeiro seria dos itens, tá? Então você precisa ter uma tabela, alguma coisa que vai descrever os seus produtos. Então, se você tiver um domínio, por exemplo, de câmeras digitais, você vai precisar ter uma descrição de cada câmera. Por exemplo, com o preço, a quantidade de megapixels, qual que é a quantidade de zoom óptico dessa câmera, o tamanho do visor LCD, se ela é propícia para filmes, se ela tem som, né, saída de som, e se ela é prova d'água, tá? Entre várias outras características que você pode agregar aí nesse domínio. E aí a segunda dimensão seria os requisitos do usuário. Então, você vai precisar ter informações que vão descrever quais que são os requisitos que o usuário exigiu para aquela recomendação. Então, o usuário pode formular que que ele está procurando uma câmera que seja que custe menos do que 300 euros, por exemplo, e que a câmera deve ser propícia para fotografar esportes, vamos supor, tá? Então vamos ver baseada em restrições. Então a recomendação baseada em restrições, você pode modelar esse tipo de recomendação como um CSP, né, que é um problema de satisfação de restrições, né, que é o CSP. E um CSP, então, vai ser definido como uma tripla, tá? Que a gente dá o nome aqui de V, D e C, onde V é o conjunto de variáveis do seu modelo, D é um conjunto de domínios para essas variáveis, e C é um conjunto de regras que vai descrever as combinações possíveis das variáveis. Tá? Então, uma solução para esse CSP vai ser a atribuição de um valor para cada uma dessas variáveis que deve, né, satisfazer todas as regras que são contidas nesse conjunto aqui de regras.
Então vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil, né, de entender. Então eu tenho aqui a minha tripla. O que eu posso fazer? Eu vou primeiro expandir algumas dessas, alguns desses itens aqui, né, dessas variáveis e domínios e regras, para algo mais relacionado com sistemas de recomendação. Então, por exemplo, as minhas variáveis podem ser expandidas ou separadas, né, para variáveis relacionadas com o usuário e variáveis relacionadas com os meus produtos, tá? Eu posso também expandir o meu conjunto de regras para também três subconjuntos de regras. O primeiro seria um conjunto de regras relacionadas com o usuário, um outro conjunto de regras relacionados com os itens e um outro conjunto de regras que vai correlacionar uma coisa com a outra, tá? Quer dizer, vai correlacionar é, as variáveis do usuário com as variáveis de cada produto, tá bom? E eu tenho também os requisitos, né, que o usuário fornece lá na entrada, né? Então, esse conjunto de regras seria separado em quatro, na verdade, né, em quatro subconjuntos, onde eu tenho um conjunto de regras do usuário, regras do produto, regras que vai relacionar o usuário com o produto e os requisitos que o usuário fornece lá na entrada, né, do sistema. Bom, feito isso, vamos aí sim ver o exemplo, tá? Então, no nosso caso aqui de câmeras digitais, vamos definir aqui um conjunto de variáveis inicialmente. Então, eu falei para vocês que o conjunto de variáveis pode ser definido como um subconjunto de variáveis relacionadas com o usuário e um conjunto de variáveis relacionadas com os itens. Então, olha alguns exemplos aqui ó, de variáveis relacionadas com o usuário. Então, o usuário pode falar que ele quer um mínimo de zoom ótico, tá? Você pode definir também que esse usuário está procurando uma câmera de acordo com o seu uso. Então, uso, por exemplo, para fins digitais ou para impressão pequena ou impressão grande da foto, né, vamos supor, né? E que ele quer que seja para fotografias de esporte ou de porta-retrato ou para fotografar macro. E eu tenho também aqui as minhas variáveis relacionadas com o produto. Então, você pode ter aqui uma faixa de preço de 0 a 1000, uma faixa aqui de quantidade de megapixels, uma faixa de zoom ótico, o tamanho do LCD, filmes, se tem som ou não, ou se ela é prova d'água, tá? Então reparem, pessoal, que eu defini então um conjunto de variáveis e entre parênteses eu já tenho também até o meu domínio, né? Então o meu domínio, como vocês podem ver aqui, ó, é um conjunto de domínios finitos para as variáveis, quer dizer, quais que são os valores possíveis para cada uma dessas variáveis, né? Então, por exemplo, para preço, eu posso ter um domínio aí de 0 até 1000. Para zoom ótico, de 3x até 12x, e assim por diante, né? Aí vamos ver aqui as regras, tá? Então, as regras, como eu falei, a gente está dividindo ela em conjunto de regras, que seria em relação ao usuário, ao item e a compatibilidade entre usuário e item. Então vamos ver o primeiro aqui, ó, que seria a compatibilidade, esse aqui, né, que é a compatibilidade usuário e item. Então eu posso definir a seguinte regra. Se o usuário ele quer fazer um uso para impressão grande da foto, então
eu vou ter que definir que a quantidade mínima de megapixel é 7. Caso contrário, a foto vai ser impressa com baixa qualidade, tá? Ah, uma outra regra, por exemplo, supondo que seja só em relação a restrições de usuário, que seria esse conjunto que está aqui, ó. Então eu posso definir essa regra. Se o usuário quer fotografar eventos esportivos, então ele vai procurar um zoom mínimo, né, de zoom óptico e maior, né, de 9x, tá? Então repara que tanto essa variável como essa variável está relacionada com as variáveis do usuário, ó, min zoom óptico e uso não, né, e fotografia. Esse cara aqui, tá? Estou relacionando duas variáveis que estão no escopo do usuário. Enquanto que essa outra aqui de cima, né, o CF, eu estou relacionando variáveis do usuário com variáveis do produto, tá? E eu tenho também aqui as minhas regras de cada produto, né? E que aqui, pessoal, na verdade, é simplesmente eu listar os meus itens disponíveis, tá? Então, para o ID igual a 1, eu tenho o ID igual a 1, e preço igual a 148, e megapixel igual a 8, e o zoom óptico igual a 4x, e assim para todo mundo aqui desse primeiro produto, né? Ó, tá? Então tá todo mundo aqui. Eu estou criando como se fosse uma regra, né, para esse primeiro produto, e eu tenho um ou aqui, ó, um ou para o segundo produto, depois um ou para o terceiro, para o quarto, até para o último aqui, ó, tá? Que é essa última linha daqui de baixo, tá bom? Bom, e aí eu tenho também os meus requisitos, tá? Então eu posso, isso aqui é na hora que o usuário for interagir com o sistema, ele vai formular esses requisitos. Então ele vai falar assim, eu quero, me recomende uma câmera que eu possa usar para impressão grande e que também eu possa fotografar eventos esportivos. Bom, uma vez que eu tenho esses dois requisitos, pessoal, é onde você vai disparar as regras correspondentes. Então, se ele está definindo que ele quer uso para impressão grande, analisando as regras que a gente tem aqui, você tem essa regra aqui, né? Então, se o uso é para impressão grande, então isso aqui vai disparar essa regra onde o megapixel tem que ser maior do que 7. Tá? Então é exatamente essa primeira regra. E o segundo requisito dele é que ele quer fotografar eventos esportivos. Então isso também tem uma outra regra que está aqui, que fala que o número mínimo de zoom óptico é 9x. Então, também tem essa segunda regra aqui definida. Tá? Uma vez que a gente tem essas duas regras que foram geradas a partir desses requisitos aqui do usuário, eu consigo já fazer a busca na minha base e encontrar produtos que satisfazem a todas essas regras ao mesmo tempo, tá? Que no caso seria a câmera 3, câmera 4 e a câmera 8, que é o megapixel maior do que 7, então a gente vê aqui que todas elas são maiores do que 7, e também que o zoom óptico mínimo é 9x. Então também aqui eu tenho todas essas câmeras aqui com zoom óptico maiores do que 9. Beleza? Além de modelar, né, esse tipo de recomendação como CSP, a gente pode também modelar a recomendação por meio de consultas conjuntivas. Então, o que você vai fazer, né? Na verdade, você vai ter lá o teu banco de dados, onde você vai fazer consultas a essa base, e aí você vai fazer realmente como se fosse uma consulta SQL, tá? Naquela base, utilizando
aquelas regras que o usuário formulou. Então eu posso, por exemplo, fazer uma consulta, né? Então isso aqui é o meu operador de seleção, né? Que é o select, tá? Então eu vou selecionar preço menor do que 2.000 e megapixel maior do que 5, tá? Na minha tabela aqui de produtos. E eu tenho então esses critérios de seleção que são realizados na própria consulta. As minhas variáveis lá do CSP, variáveis do produto, seriam os próprios atributos da tabela, né? Então eu tenho a minha tabela de produtos, e então cada atributo desse se refere a um atributo, e cada linha, né, dessa tabela se refere então a uma regra do produto, tá bom? E aí, no caso das regras que são, que relacionam, né, que é aquela compatibilidade entre usuário e produto, isso aí você pode modelar diretamente lá no teu sistema, né? Então, na própria interface ou lá no módulo lá de controlador, né, do teu sistema, do seu site, por exemplo, você pode verificar se o usuário especifica, por exemplo, que ele quer impressão grande. Isso aqui vai diretamente criar essas regras lá no teu controller, né, no teu controlador, e aí já é feita essa consulta diretamente. Tá? Então, não é assim, é simplesmente é, desenvolver, né, o seu sistema lá e ter um por exemplo, uma página dinâmica, né, o uso de PHP ou algum módulo que vai fazer isso daí para você, tá? Bom, vamos ver agora então a segundo tipo, né, de recomendação baseada em conhecimento, que é baseada em casos, tá? Bom, então nessa segunda abordagem, pessoal, a, que é a baseada em casos, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar então métricas de similaridade que vão indicar quanto que as propriedades do item que você está querendo recomendar satisfazem os requisitos que o usuário está formulando lá na entrada. Então, dado um item P e um requisito R do usuário, que pertence a esse conjunto de requisitos, a gente tem essa fórmula que, na verdade, é simplesmente uma ponderação da similaridade das características do produto com um determinado requisito, e essa ponderação é feita pelo W, né, que é a importância de cada requisito. Então, o usuário pode formular alguns requisitos onde um desses requisitos seja mais importante do que outros. E aí é onde você vai determinar isso por meio desses pesos W que está aqui. Repare então que R é um requisito que pertence ao conjunto de requisitos que o usuário vai especificar. Então pode ser, por exemplo, que esse conjunto de requisitos seja igual, por exemplo, ao mínimo de zoom, tá? Igual a, sei lá, 9x, e que, por exemplo, a câmera deve ter som, tá? Igual assim. E aí, então, para cada requisito desse, você vai ter um peso, né? E você vai, então, relacionar cada requisito desse, né, o R1 e o R2, com essas propriedades aqui de um determinado produto. Então, dada, por exemplo, uma câmera, ela vai ter aqui um conjunto de atributos, e aí você vai então calcular essa similaridade aqui de cima, relacionar então, por exemplo, esse primeiro requisito com essas características.
depois esse segundo requisito também com essas características. E isso ponderado pelo W, que é a importância de cada um desses requisitos. Beleza? Bom, então para a gente poder aplicar essa fórmula, né, essa equação, a gente precisa saber então como que é calculada essa similaridade entre um determinado requisito e as propriedades lá do teu produto. Beleza? Bom, na prática, pessoal, existem propriedades que o usuário deseja maximizar, quer dizer, quanto maior, melhor, né? Melhor é aquela câmera, por exemplo, quanto mais megapixel, teoricamente, mais eficiente, melhor é a tua câmera, né? E também propriedades que o usuário deseja minimizar. Então, por exemplo, o preço. Então, quanto menor o preço, melhor para o usuário. E alguns atributos devem ser próximos do requisito do usuário. Então, pode ser, por exemplo, que o usuário esteja procurando uma câmera que tenha mais ou menos um, uma lente, por exemplo, que seja lá de wide, por exemplo. Então você tem que formular um conjunto de requisitos onde as recomendações sejam de acordo ou próximos, né, daquele requisito, tá? E também para atributos que sejam multivalorados, então, por exemplo, você quer recomendar um filme para o usuário e o usuário determinou que ele quer filmes de ação e comédia. Então você poderia usar o próprio Jacquard, né, que a gente já viu, para poder calcular essa similaridade entre requisito gênero de filme e produto, quer dizer, quais são os gêneros que estão associados a cada filme que você pode recomendar. E aí, então vamos ver aqui, ó, para aqueles atributos que devem ser maximizados, quer dizer, quanto maior, melhor, a gente pode aplicar essa fórmula que está aqui, tá? Então a similaridade entre um produto e um requisito vai ser dada, então, pelo valor daquele atributo do produto, tá bom? O valor mínimo desse atributo de toda a tua base e o valor máximo desse atributo para toda a base, tá bem? E também o mínimo aqui de novo, tá? Então, olha só, né? Se eu quero, então isso aqui eu estou trabalhando com atributos que devem ser maximizados. Então, supondo, por exemplo, que eu tenho esse conjunto aqui de câmeras, que eu vou fazer, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, se eu quero maximizar, por exemplo, megapixels, né? Então, eu vou calcular a similaridade entre o produto e o requisito, onde esse requisito aqui seria megapixel, e a gente quer maximizar, tá? Então isso aqui vai ser dado então pelo valor de megapixel desse produto. Então vou pegar aqui o produto 1 já, tá? Ó. Então o produto 1, que seria esse primeiro cara que está aqui, ó. Tá bom? Opa. Produto 1 e megapixel, né? Tá, então estou pegando dessa fórmula que está aqui, ó. Essa fórmula, então. E aí eu tenho a continuação dela seria menos o mínimo de megapixel dividido pelo máximo de megapixel menos o mínimo de megapixel, tá? Então, pegando aqui para o primeiro produto, eu tenho aqui megapixel igual a 8, então vai ser 8, menos o mínimo de todos esses megapixels aqui é 7.1, que é esse cara que está aqui, ó.
Então 7,1. Dividido pelo máximo, que é 10, menos o mínimo, que é 7,1. Beleza? Então, repare, né, pessoal, que eu quero maximizar megapixels. Então, eu estou aplicando essa fórmula aí que vai maximizar. Então, a similaridade ela vai ser mais próxima de 1 para aqueles produtos cujo megapixel seja maximizados. Tá? E vamos ver o preço. Então, o preço eu quero minimizar, né? Então, eu quero minimizar o preço. Então, eu quero calcular a similaridade de um produto com preço, tá? Vamos pegar agora o produto 2, ó, tá? Para o produto 2. Então, eu vou fazer o máximo de preço menos o valor de preço para o produto 2 dividido pelo máximo de preço menos o mínimo de preço. Tá? Então eu peguei dessa fórmula que está aqui, ó, que eu quero minimizar, né? Bom, então para o produto 2, o que eu tenho? Produto 2, eu vou ter o máximo de preço é 278, tá? 278, menos o valor de preço para o produto 2, né, que eu estou procurando, então é 182, dividido pelo máximo, que é 278, menos o mínimo, que é 148. Tá? E o terceiro caso seria esse, né? Onde o zoom ótico é igual a 10x. Então o usuário quer uma câmera que tenha 10x, não a menos e nem a mais. Então, para esse caso, a gente pode usar essa terceira que está aqui, né? Como que ela funciona? Ela vai ser, vou pegar aqui, ó, similaridade entre um produto. Vamos pegar o 3 agora. E o zoom, né? Isso aqui vai ser 1 menos o módulo entre o valor de zoom para o produto 3 menos o requisito que o usuário especificou lá na entrada, tá? Dividido, o denominador aqui é máximo menos mínimo, né? Então, máximo de zoom menos o mínimo de zoom. Isso aqui vai ser 1 menos o valor de zoom para o produto 3 é 10. Então aqui é 10 menos o zoom que ele especificou, que é 10 também. Tá? Dividido pelo máximo de zoom, que é 12 menos 3. Tá? Então, isso aqui vai dar 0, ó. Isso aqui vai dar 0, vai cortar com isso aqui que vai dar 0. Então, o resultado vai dar 1, né? Então, similaridade aqui quer dizer, para esse requisito zoom, você tem a similaridade máxima, quer dizer, o usuário estava procurando um zoom ótico de 10, você tem exatamente uma câmera com 10x, tá? Para esse requisito, né? Logicamente que uma vez que você vai ter um conjunto de requisitos, né, e aí você vai pegar esse valor de similaridade, depois com esse valor de similaridade, depois com esse valor de similaridade, vai ponderar isso pelo W, aqui nesse caso é 1, tá? Todos têm o valor 1,
Então é só pegar esse mais esse mais esse e dividir por 3, tá? Então a média é comum, né? E, e aí fazer isso, né? Então se você, dependendo do atributo, que é maximizar, minimizar ou próximo, ou se tem valores multivalorados, você aplica cada fórmula correspondente, né? E aí depois é só fazer a combinação aqui para encontrar essa relação entre cada produto e os requisitos desse usuário, né? Reparem que aqui então, né, pessoal, eu estou fazendo para P1, P2, P3, quer dizer, eu peguei aleatório, né, na verdade, para cada requisito desse, você vai aplicar essa fórmula para todos os produtos, depois o segundo requisito para todos os produtos, depois o terceiro para todos os produtos, e aí você vai ter uma similaridade geral para cada produto, para o requisito, né? Aí depois é só ordenar isso e retornar para o usuário, né? Beleza? Então aqui está o exemplo, né, ó, da similaridade com P1, né? Então vocês podem depois fazer com P2, P3, etc. E beleza. Então isso daí seria a segunda abordagem baseada em casos, beleza? Vamos continuar aqui. Bom, dado então isso, pessoal, a gente pode ter uma noção um pouco mais abrangente do sistema, que é como que vai funcionar então o fluxo de interação entre sistema e usuário. Então, o usuário vai especificar suas preferências iniciais, que vai ser então o que vai formar esse conjunto REC de requisitos. Quando requisitos suficientes forem coletados, quer dizer, você vai ter formado esse conjunto aqui, o sistema vai calcular as recomendações e, como eu falei, você tem esse ciclo, né? Então o usuário pode revisar esses requisitos e submeter novos requisitos para calcular novas recomendações. Bom, e se o sistema não encontrar nenhuma resposta? Você vai simplesmente falar para ele que não tem recomendação e que não tem o que fazer, né? Provavelmente não, né? Provavelmente você vai querer ajudar ele a reformular os requisitos ou fazer alguma coisa para poder gerar, pelo menos, produtos que sejam próximos ou parecidos com o que ele estava buscando, certo? E se o usuário não souber especificar os seus requisitos? Então pode acontecer de usuário totalmente leigo, ele quer, por exemplo, comprar uma raquete de tênis e ele quer começar a praticar tênis, ele acordou com vontade de aprender tênis. E ele vai comprar uma raquete, mas ele não sabe nada, qual modelo que tem, qual o material, para qual, sei lá, né, se serve para ele, se não serve, tá? Então, saber formular os requisitos também é um problema que você deve ajudar o usuário a lidar com isso. E outro problema, né? Como ranquear os itens que foram selecionados de acordo com esses requisitos, né? Então, dados esses requisitos, e dado que o sistema encontrou algumas alternativas para ele, como que você ranqueia isso de acordo com importância, né? Bom, então a gente vai tentar resolver, vamos tentar encontrar algumas estratégias que vão auxiliar a gente a lidar com esses tipos de problemas, né? Então, a primeira estratégia é o uso de valores padrão, que são os default values, que vai auxiliar usuários que não sabem como especificar certos atributos. Então, eles podem ser usados para
auxiliar o usuário, né, a especificar esses atributos, como também poderia até ser usado de uma maneira indevida, vamos dizer assim, que é manipular usuários a escolherem certas opções. Então, supondo que o seu sistema ele queira alavancar alguns produtos que estão ali no estoque e devem ser vendidos logo, né? Então você pode manipular esse tipo de recomendação para o usuário, né? Bom, a gente tem alguns tipos de valores padrão que podem ser definidos. Tem os estáticos, os que são dependentes e os que são derivados. Aqui os estáticos seriam valores que você vai sugerir para o usuário para determinados atributos. Então, por exemplo, supondo que o usuário não saiba qual é o tamanho da tela de LCD que ele deve procurar. Então, o sistema mesmo coloca um valor lá por default para aquele atributo, tá? Ou atributos dependentes, por exemplo, se uma coisa um requisito ele definiu, pode ser que outro atributo dependa daquele requisito inicial, tá? Então são dependentes um do outro. E derivados também é uma coisa que acaba sendo derivada da outra, né? Então se ele definir uma coisa, então provavelmente ele vai querer outra coisa também, né? Olha um exemplo, né? Então eu tenho aqui um log de interação. Então imagina que eu tenho aqui na minha base um conjunto aqui de interações que usuários diversos fizeram no meu sistema, né? Então, o usuário, por exemplo, o usuário 1, ele definiu esses requisitos: preço igual a 400, zoom ótico 10x e tamanho da tela 3, tá? E isso para todos os outros usuários. Supondo que um novo usuário, tá? Então imagina que você tem um novo usuário aqui que está usando esse sistema e esse usuário definiu apenas preço menor do que 250 e zoom ótico igual a 9x. E você quer definir um valor padrão para LCD. Qual o valor que você vai definir um valor padrão para LCD? Então, para encontrar esse valor padrão, a gente pode se basear nesse log de interação para poder encontrar então um valor de LCD que seja mais próximo possível ou mais compatível possível, né, com esses requisitos que ele definiu, tá bom? Como faz isso? Então a gente pode aplicar a estratégia de One Nearest Neighbor, né? Quer dizer o quê? Eu vou encontrar aquele usuário mais similar ao usuário-alvo, tá? Então esse aqui é o meu usuário-alvo, e eu vou encontrar então um desses usuários aqui, que é o 1KNN, o usuário mais próximo a esse, para eu poder encontrar o valor de LCD mais compatível. E aí essa similaridade, então, entre esses usuários e o usuário-alvo pode ser feita a partir dos requisitos, tá? Então eu vou usar os requisitos para calcular a similaridade desses usuários. E para isso, eu uso aquelas fórmulas de similaridade que tendem a maximizar ou minimizar ou ser próximos ao valor que o usuário especificou. Então, por exemplo, dados os meus requisitos, que são preço menor do que 250 e zoom ótico igual a 9, até colocar aqui, né, ó, preço menor do que 250 e zoom igual a quanto? Zoom igual a 9. Tá? Então, esses aqui são os meus requisitos. Então, a gente sabe que preço a gente quer minimizar
e zoom a gente quer ser o mais próximo. Então, aplicando aqui na fórmula, né, ó, eu vou calcular então a similaridade de cada usuário com esses requisitos. Então, a similaridade de preço eu estou minimizando, zoom eu estou tentando pegar o mais próximo possível, isso aqui, né? E calculando então tudo isso, tá, eu chego num valor de 0,41. Então 0,41 é a minha similaridade entre o meu usuário-alvo e o usuário U1. Tá? Similaridade entre o usuário 2 e o U, né? O U eu estou definindo como o REC, tá? Aqui, né? Então, similaridade do usuário 2 é 0,61, do usuário 3 é 58, usuário 4 56 e usuário 5 56. Então, pegando dentre todos esses, o usuário 2 é o que ficou mais próximo do usuário alvo. Então, pegando lá do usuário 2, eu tenho, que é esse cara que está aqui, eu tenho que o LCD que ele definiu na interação dele foi de 3, tá? Então, eu vou usar esse valor 3 como um valor default, valor padrão, para o meu usuário-alvo nesse requisito LCD size, tá? Então é isso aí. A gente pode também fazer a sugestão de requisitos. Então, essa técnica que eu falei anteriormente é para encontrar ou para sugerir valores para requisitos que devem ser definidos. Agora, pode ter um problema onde você deve sugerir requisitos para o usuário definir um valor, né? Então, para isso, eu posso usar a popularidade de um determinado atributo de acordo com a posição na minha sessão. Tá? A posição na sessão quer dizer o quê? O usuário ele logou no sistema, ou ele entrou lá no sistema, você tem a criação da sessão, né, do usuário ativo lá no teu sistema. E nessa sessão ele vai fazer várias interações. E aí você vai, então, para cada interação, você vai falar que é uma posição. Então, para a posição 0, quer dizer, a primeira coisa que ele fez quando ele logou no sistema é aquela interação. Então, supondo que ele, na primeira coisa que ele definiu lá na requisição foi, que nem está aqui, né, ó, foi preço. Depois, a segunda coisa que ele definiu foi zoom ótico, tá? Terceira coisa foi megapixel, depois se ela é propícia para filmes, tá? E se ela grava vídeo, na verdade, né? Tá? E assim por diante. Então esses IDs aqui, ó, são os IDs da sessão, e cada posição dessa aqui, então, seria um atributo que o usuário definiu por vez, tá? Então, se a gente olhar aqui esse log de sessões, a gente pode calcular a popularidade de cada atributo. Então, por exemplo, o atributo preço, na primeira posição, você tem lá 3 de 5, né? Então, que vai me dar 0,6. E de megapixel, eu tenho 2 de 5, que vai me dar 0,4. Então, a popularidade de preço para a primeira posição foi maior. Então, eu posso sugerir que o usuário defina o preço inicialmente lá no seu conjunto de requisições. Tá bom? E assim por diante para todas as outras posições, né? Então, supondo que o usuário definiu o preço na primeira interação, aí você quer sugerir um segundo atributo para ele definir, você vai lá. Então, tipo, para a segunda posição, o zoom é 2 de 5, megapixel é 1 de 5 e preço é 2 de 5. Então, logicamente, você não vai sugerir preço de novo, então ficaria aqui com um zoom, né?
Então, o zoom é o que você sugeriria para ele definir logo depois de preço. Tá bom? Bom, e aí a gente vai ver agora uma outra técnica, que é quando o usuário formula um conjunto de requisições, só que o sistema não encontra uma solução. O que você faz aqui? Né? Então, você não vai falar para ele que não tem recomendação para ele. Você vai tentar encontrar alguma recomendação que seja não exatamente do jeito que ele quis, mas seja o mais próximo possível. Tá? Então vamos ver isso daí. Bom, gente, então para a gente poder resolver esse tipo de problema, existe uma técnica que é chamada de diagnóstico baseado em modelo, e que tem a sigla de MDB. Então, vamos ver aqui uma parte mais formal primeiro. Essa formalidade pode ser um pouco confusa agora, mas depois com o exemplo vai ficar mais fácil de entender. Então, olha só, é, eu vou ter então dois conjuntos iniciais, que vai ser o meu conjunto P, que é composto então pelos meus produtos, meus itens a serem recomendados, e eu tenho também um conjunto REC, que é então as minhas requisições que o usuário gerou, formulou lá para o sistema de recomendação. Aí o que acontece, né? Quando a gente faz a consulta usando esse conjunto de requisições, o resultado vai me dar vazio, tá? Então é exatamente esse o problema que a gente está querendo resolver. E como a gente resolve isso? A gente vai calcular um outro conjunto que a gente chama de conjunto de diagnósticos, que é dado então pela letra delta, né? Então esse conjunto delta é composto por um conjunto K de diagnósticos. E o que são esses diagnósticos, né? Cada diagnóstico desse, se a gente aplicar nas requisições menos um desses diagnósticos, tá? Por isso que é DI, né? Onde esse DI pertence a esse conjunto delta. Então, se eu pegar o conjunto de requisições menos um desses diagnósticos, o meu resultado vai me dar diferente de vazio. E isso, né, para qualquer DI, qualquer diagnóstico pertencente a esse conjunto de diagnósticos. E o que é um diagnóstico? Então, um diagnóstico é um conjunto mínimo de requisitos, que vai de R1 até RL, tá? Que eu estou dando o nome de D, e esse conjunto ele está contido em REC, tá? E que precisa ser alterado, né, para que isso daqui seja verdadeiro, certo? Então esse Dzinho aqui, né, ele vai estar contido ao conjunto REC de requisitos. E então quer dizer, eu vou pegar esse conjunto de requisições, vou subtrair esse Dzinho, né, daqui, de modo que se eu aplicar a consulta desse negócio na meu conjunto de itens, isso aqui vai me dar um valor diferente de vazio. Para a gente calcular um desses diagnósticos DI que está aqui, né, a gente vai então determinar e resolver o que a gente chama de conjuntos conflitantes, que é o CS. O que é esse CS? CS é um subconjunto mínimo desses requisitos que pertencem ao REC, tá? Tal que, se eu fizer a consulta de um CS desse, vai me dar vazio. Então, quer dizer o quê? Que eu sei que se eu fizer a consulta de REC,
se eu fizer a consulta de REC na minha base, isso aqui me dá vazio, é o que a gente quer resolver. Mas o que a gente vai querer encontrar? A gente vai querer encontrar uma consulta de CS, tá? Em P, tal que isso também vai me dar vazio. Só que a diferença é que esse CS ele está contido em REC, tá? Então, quer dizer que eu vou encontrar, desse conjunto de requisitos, eu vou encontrar um conjunto mínimo, quer dizer, eu vou encontrar todos aqueles requisitos que o usuário formulou, que está aqui em REC, eu vou extrair apenas aqueles requisitos que gera esse conjunto vazio, né? Sabendo isso, aí é só eu alterar aqueles requisitos dos meus requisitos do usuário, né, que gerou esse problema, tá? Então, e esse CS mínimo, ele é dado pela inexistência, tá, de um CS linha, tal que CS linha esteja contido em S. Então, esse CS que está aqui, ele vai ser mínimo, tá? Mínimo. Então, quer dizer, eu não posso ter nada menos que isso que satisfaça também a esse critério. Bom, tá, parece complicado, né? Mas vamos ver pelo exemplo para entender melhor aí o que está acontecendo. Olha só, eu tenho meu conjunto de dados, que está aqui, né? E eu tenho essa consulta que o usuário formulou, onde eu tenho 4 requisitos. R1, que é preço menor ou igual a 150, o R2, que é o zoom ótico igual a 5, som sim e waterproof sim, tá? Então o meu REC é dado então pelos meus requisitos R1, R2, R3 e R4. Beleza? E eu sei também que se eu aplicar a consulta desse REC, isso aqui meu conjunto, isso aqui vai me dar vazio. Tá? Tanto é que se você procurar aqui na tua tabela, você vai encontrar alguns produtos que têm preço menor do que 150, por exemplo, esse cara aqui, mas que o resto, né, por exemplo, o zoom ótico, ele já fere, ó, já não tem, esse é o único, né, menor do que 150, e o zoom dele não é 5x, é 4x, então a gente já sabe que isso daí gerou um conjunto vazio, tá? Mas enfim, vamos ver qual que é o próximo passo aqui. O próximo passo, pessoal, é a gente encontrar esses conjuntos conflitantes mínimos. Como a gente faz isso, né? A gente vai fazer da seguinte maneira, pessoal. Eu tenho, então, vou listar aqui todos os meus requisitos. Tá? Então, tenho o meu R1, o R2, o R3 e o R4. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar agora combinações mínimas desses requisitos de modo que eu gere o conjunto vazio. Então, por exemplo, se eu fizer, vamos fazer isoladamente, né? Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então, se eu fizer de R1, a consulta por R1 em P, o R1 é o quê? É preço menor do que 150. Mas a gente tem o produto 1 aqui, que ele. Então, o resultado disso vai ser diferente de vazio. Então, eu já sei que o R1 sozinho não é um conjunto conflitante. Vamos ver pelo R2, ó. Então, se eu fizer do R2 em P, isso aqui, o R2 é zoom igual a 5x. Se eu consultar aqui, eu sei que eu tenho pelo menos um produto com zoom igual a 5x. Então, isso aqui também vai me dar diferente de vazio. Ó, o R3, que é som igual a sim, também tem vários aqui, né, com som igual a 5 e com prova d'água
também eu tenho alguns aqui que sejam sim, tá? Então, eles sozinhos, nenhum desses requisitos sozinhos gera um conjunto conflitante. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar combinar primeiro para par. Tá? Então, eu vou procurar por R1 e R2, depois R1 com R3, R1 com R4, depois R2 com R3, R2 com R4 e depois R3 com R4. Tá? Bom, então aí eu vou ver, né? O R1 com R2 é preço menor do que 150 e zoom igual a 5x. Então, preço menor do que 150 é só esse primeiro, e o zoom não é 5x. Então a gente já sabe que o R1 ele é um conjunto conflitante, tá? Então esse cara aqui, deixa eu fazer assim, esse cara aqui ele é um conjunto conflitante, tá? O R1 com R3 é zoom preço menor do que 150 e a prova d'água igual assim. Lá o produto 1, prova d'água não, né? Som. Então som igual assim, o produto 1 ele é não, tá aqui. Então R1 com R3 também ele é um conjunto conflitante. Tá? O R1 com R4 ele é preço menor que 150 e prova d'água. O produto 1 ele é prova d'água, então já vai dar um valor diferente de zero, de vazio. Então o R1 com R4 ele não é um conjunto conflitante. Tá? Então fazendo isso com todos os pares, né, eu tenho que o R1 com R2, o R1 com R3 e o R2 com R4. São esses caras que estão aí. Eles são os meus conjuntos conflitantes para essas combinações de pares. Bom, vou fazer isso agora com as triplas, né? Então eu vou testar R1 com R2 com R3, R1 com R2 com R4, R1 com R3 e R4, R2, R3 e R4. Tem mais algum? Não, né? São esses aí. Mas olha só, pessoal, o R1 com R2 e R3, esse cara aqui, a gente já sabe que o R1 com R2 ele já é um conjunto conflitante. Então a gente não pode considerar esse cara porque a gente tem que levar em conta essa regra. Ó. Não pode ter um SS' tal que isso aqui seja verdadeiro, tá? E tem que ser mínimo, né? Então quer dizer que como uma coisa faz parte da outra, quer dizer, esse cara aqui faz parte desse, a gente vai considerar apenas o mínimo, né? O menor conjunto, tá? Então a gente não considera esse. Também esse cara aqui não vai ser considerado. O R1 com R3 também não vai ser considerado, porque eu tenho esse outro aqui embaixo. E o R2, R3, R4, que é esse cara aqui, também não vai ser considerado, porque eu tenho esse outro aqui embaixo. Tá? Então só vai me restar, fazendo também os quatro de uma vez, também vai dar o mesmo problema, né? E o que vai me restar são esses três conjuntos conflitantes, que eu vou chamar aqui de CS1, CS2 e CS3. Tá? Muito bem. O que eu faço com isso? Por ser mínimo, cada CS pode ser resolvido eliminando um de seus requisitos. Então esse é o motivo pelo qual a gente seleciona
os conjuntos mínimos, né? Por quê? Porque se eu tivesse usado triplas, como essa daqui, eu poderia remover o R3 e ainda ficaria um conjunto conflitante. E não é isso que a gente quer. A gente quer remover um só desses requisitos para resolver o problema lá de dar conjunto vazio. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? Né? A gente vai tentar remover um por vez esses requisitos e ver o que vai acontecer. Então, olha só, se eu começar com CS1, que é esse cara aqui, né, que é composto pelos requisitos R1 e R2, eu tenho duas possibilidades. Ou eu removo o R1, ou eu removo o R2. Vamos ver se eu remover o R1. O que vai acontecer? Se eu remover o R1, os meus conjuntos conflitantes, vai acontecer o quê? Eu vou remover esse cara daqui e esse cara daqui. Quer dizer, eu resolvi o CS1, resolvi o CS3, mas eu caio no CS2, que é exatamente, essa linha aqui, ó, CS2, tá? Então, removendo o R1, eu caio no CS2, que é composto pelos requisitos 2 e 4. Então, quer dizer, eu tenho que remover mais um desses requisitos. Ou eu removo o R2, ou eu removo o R4. Se eu remover o R2, depois de ter removido o R1, tá? Eu tiro, né, o R2 lá, acabo todos os meus conjuntos conflitantes, e aí eu tenho o meu primeiro diagnóstico, que é esse cara aqui, ó, que é o primeiro diagnóstico, quer dizer, se eu remover o requisito 1 e o requisito R2, eu resolvo o problema lá de ter gerado um conjunto vazio a partir de REC, né? Tá? Mas eu tenho outras possibilidades. Seria eu remover o R1, caio no CS2 e a partir desse cara eu removo o R4. Então daí o que vai acontecer? Eu vou ter mais um diagnóstico, que é remover o R1 e o R4. Tá? Vamos voltar aqui em cima e vamos ver, ó, se eu remover o R2 ao invés de remover o R1. Então, removendo o R2, se eu remover o R2, eu vou tirar esse cara daqui, tirar esse cara daqui, eu vou cair no CS3, que é essa linha, que é essa parte, tá? Aí a partir daí eu tenho que remover ou o R1 ou o R3. Se eu remover o R1, aqui eu vou ter um diagnóstico que seria composto por R1 e R2, que é exatamente esse D1 que já está aqui, ó, tá? Então eu não preciso considerar de novo, né? E se eu remover o R3, eu tenho o terceiro diagnóstico, que é remover o R2 e remover o R3. Beleza? Então, os diagnósticos que são derivados a partir dos conjuntos conflitantes CS1, CS2 e CS3 são esses aqui, que é o meu delta, né? Que é o D1, o D2 e o D3. Beleza? Muito bem, vamos lá. E aí agora a gente tem que propor um reparo para o usuário a partir desse conjunto de diagnósticos delta. Como a gente vai fazer isso? A gente faz essa seleção que está aqui, ó. Eu vou projetar um atributo desse diagnóstico, tá? Os atributos, né, desse diagnóstico, fazendo a seleção dos meus requisitos do usuário menos o D, né, que é o diagnóstico, tá? Então, eu poderia, por exemplo, pegar o primeiro diagnóstico, que é o D1 igual a R1 e R2, né? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa consulta, né? Aplicar essa consulta. Então, eu vou para o D1, que é R1, R2,
O R1 é o preço, né? Aqui, ó. R1 é preço e R2 é zoom ótico, né? Então, eu vou projetar o preço e o zoom ótico fazendo a consulta do quê? Do meu conjunto dos meus requisitos menos o D1. Quer dizer, do meu REC sobra o R3 e o R4. Tá? Então, fazendo a consulta de som igual a sim e waterproof igual a sim, né? O que vai me sobrar? Vai me sobrar esse P8, que é esse cara onde, né, eu vou projetar esses atributos, tá? Então, projetando esses atributos, vai me resultar, né, vai me retornar esse preço e esse zoom. Então, é como se, dado que o usuário formulou esses requisitos que estão aqui, preço menor que 150, zoom igual a 5x, som igual a sim e prova d'água igual a sim, o sistema vai retornar para o usuário falando assim, olha, para esses requisitos eu não tenho uma solução, mas eu tenho esses produtos aqui, cujo preço é a partir de 278 e zoom igual a 10x. Tá? Então seria a solução que você estaria oferecendo para o usuário, que é exatamente o resultado aqui dessa projeção dessa consulta que está aí. E você vai fazer isso, pode fazer isso, né, na verdade, para todos os diagnósticos, né? O D1, o D2 e o D3. Tá? E aí projetar para o usuário várias opções como essas que estão aí. Beleza? Bom, vamos continuar então. Agora, para a gente poder finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre interação nessas técnicas baseadas em conhecimento. Bom, vou falar um pouquinho mais de técnicas atuais nessa abordagem, que são técnicas baseadas em navegação. Enquanto que as técnicas anteriores, elas adotavam uma abordagem baseada em consultas, quer dizer, o usuário especifica os requisitos até que um item que seja relevante tenha sido identificado, né? Técnicas mais atuais, elas adotam uma abordagem mais baseada na navegação do usuário. Então, quer dizer, o usuário navega no espaço dos itens com o objetivo de encontrar aqueles itens que sejam mais relevantes. E para isso a gente tem um novo conceito que é a interação baseada em críticas. Como que funciona, né? Então isso permite que o usuário especifique alterações nos requisitos de acordo com propriedades dos itens que foram considerados e que não foram bem aceitos. Então, por exemplo, o usuário vai formular uns requisitos, aí o sistema vai retornar um conjunto de produtos, como câmeras, e aí o usuário pode ser que ele não tenha gostado de nenhum preço dessas câmeras, e ele pode ativar uma crítica que vai estar lá, um botão, né? Um botão que vai estar lá no sistema, para ele ativar a crítica, por exemplo, retorne produtos mais baratos do que esse, tá? E aí o que vai acontecer? O sistema vai considerar o preço atual como base, vai considerar as características dos produtos que foram retornadas também como base, e aí ele vai procurar por produtos que sejam mais baratos e que sejam parecidos com aquele conjunto que foi retornado para ele inicialmente. Alguns exemplos, tá, de sistemas que fazem isso, um deles é um sistema de recomendação de restaurantes.
Então aqui nessa primeira tela, que é o Enter Chicago, tá? Aqui nessa primeira tela você especifica alguns requisitos iniciais, por exemplo, que tipo de cozinha você quer, qual que é a faixa de preço, qual que é a ocasião, qual que é a atmosfera do restaurante, o estilo, tá? E talvez aqui aqui você formula um restaurante que seja próximo ao que você está buscando, né? Enfim, o sistema te retorna um conjunto inicial aqui de restaurantes e aí você vai ter aqui alguns botões de críticas que você coloca, por exemplo, eu quero que sejam mais baratos. Então você aperta esse botão, o sistema vai retornar, procurar por restaurantes que sejam mais baratos do que esses aqui inicialmente apresentados. Ou talvez mais pertos, tá? Ou então que sejam mais quietos ou mais tradicionais, etc. E aí o sistema te retorna coisas mais relacionadas com aquela crítica. Para fazer esse tipo de processamento, de navegação, né, você pode usar as propriedades reais dos itens, como o preço, o megapixel e etc., ou dimensões abstratas que você pode criar a partir daquelas características do teu produto, tá? Então, por exemplo, melhor desempenho, mais robusto, ou então restaurantes mais quietos, mais próximos e etc, tá? E quando você aplica uma crítica, por exemplo, uma crítica no preço, você vai ter aqui aquela dimensão preço, né? E é como se você estivesse fazendo um corte lá, para tudo que tiver acima desse preço, você vai desconsiderar e vai considerar só o que está aqui abaixo daquele preço. Né? Então, quer dizer, você vai estar mantendo as mesmas características, as mesmas outras características desses itens, só que com esse filtro aplicado naquele preço naquela crítica que o usuário formulou. Você pode fazer isso várias vezes, então o usuário pode fazer uma crítica numa determinada dimensão, e aí depois fazer numa outra dimensão, depois fazer numa outra, depois numa outra. Então você vai meio que fazendo esses cortes, essas filtragens aqui, até encontrar aqueles itens que o usuário fique satisfeito, tá? A gente tem outros modelos baseados em críticas, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, que vai ficar muito extenso, né? Mas no livro das referências dá para vocês estudarem com mais detalhes esses outros tipos de críticas, tá? Então a gente tem, por exemplo, as críticas dinâmicas, que utiliza regras de associação para definir padrões entre itens que foram retornados e os candidatos, e você poder gerar sugestões como essa que está aqui. Ó. Então, por exemplo, você poderia escrever assim, 45% das câmeras digitais possuem mais megapixels e são mais baratas. Tá? Então você faz uma análise dos itens que já foram retornados e dos itens que podem ser retornados e sugere aí alguma coisa nesse sentido. Você pode também ter críticas baseadas, diversidade em críticas, né? Que vai permitir uma navegação mais eficiente nesse espaço de itens, e aí usa uma função de qualidade que vai dar preferência a críticas com baixos itens associados e críticas diferentes daquelas que foram previamente selecionadas na seção do usuário. Tá? Você pode também ter explicação em críticas, quer dizer, vai utilizar estratégias para explicar o porquê de um determinado caminho não ter gerado resultados satisfatórios. Então, por exemplo, imagina que você está fazendo várias críticas ao longo lá da sua sessão e chega no final lá vai te dar um conjunto vazio, né? Então, é importante, né, o sistema ir armazenando essa navegação do usuário para poder informar
para ele que o porquê de não ter gerado resultado satisfatório, né? Uma estratégia simples é exibir antecipadamente a fração de itens que vão satisfazer a uma determinada crítica que foi composta antes dessa crítica ter sido selecionada, tá? Dá para fazer isso também. Bom, então para a gente finalizar, pessoal, sistemas de recomendação baseado em conhecimento são projetados para domínios onde os itens são altamente customizados e você tem uma escassez de interações e notas para refletir as preferências do usuário. E aí a ideia é você dar o controle ao usuário para ele especificar, por meio dos requisitos, tá, o que ele está buscando lá naquela recomendação. Como principal vantagem é que é útil, tá, para lidar com o problema da partida fria, porque o usuário não precisa formular, não tem um perfil dele, ele pode simplesmente criar ali um conjunto de requisitos e o sistema gerar algum resultado, tá? E até mesmo por isso, essas abordagens, elas normalmente são não personalizadas. Então, quer dizer, se você formula um conjunto de requisitos e eu formulo o mesmo conjunto de requisitos, o sistema vai gerar os mesmos resultados para mim e para você, independente do nosso perfil, tá? Então, normalmente essas abordagens elas são não personalizadas, apesar de que hoje em dia já existem trabalhos que aplicam a personalização também em abordagens baseadas em conhecimento, tá legal? Essa aqui são as referências, tá, pessoal? Então, na verdade, é o livro do Janá, que tem lá no Tidia, né? Dá para vocês darem uma olhada no capítulo referente a essa abordagem. E é isso aí, né? Essa foi a nossa aula sobre filtragem baseada em conhecimento. Obrigado e até mais.